estava eu a dizer que não estava a conseguir porque há aqui um erro qualquer, ou seja, ao colar as mãos, quando colaste estas mãos, provavelmente o Discord não assimila aqui certos caracteres, neste caso o asterisco. E nas Handwissers, tanto aqui no Old Cards, como no Flop, como no Summary, por aí fora, ele tem uns asteriscozinhos que eu posso mostrar aqui. Ora, Details, como podes ver aqui, Old Cards, estás a ver aqui estes asteriscos. Basta não ter isto para ele dar erro, mas primeiro que eu descobrisse isso e que o erro era aqui, vi-me de jeito para encontrar isto, mas pronto, por fim lá consegui detectar isto e está pronto. Pronto, primeira mão, que era aqui este A3, As 3 de espadas. Vamos lá então ver aqui, irmão. Vou olhar aqui um bocadinho isto. Vê-se melhor. Portanto, isto foi um Open 2.5 do TG. Só dar aqui um à parte, neste caso, aquilo que eu costumo fazer, que o primeiro nível de blinds, o 25, portanto, eu abro 2.5. Quando sobe para 15.30, baixo para 2.3. A de 50 baixo para 2.1 e da 80 para cima faço sempre 2x. Portanto, normalmente é assim que eu costumo fazer. Acaba por, à medida que a blind vai subindo, eu vou baixando o meu size do open. Pronto, isso foi só uma parte. Faz aqui um colo atravessado do hijack. Como falado aqui, ele é um fixe, que eu, entretanto, isto é a primeira informação que nós temos. Eu cerquei o vilão, ele, como dá para ver, só tem 4 jogos, optou não participar. Pronto, dá para perceber bem que ele não é um regular, que é um recreativo. Esta é a primeira informação que temos, ou seja, não sendo um regular e sendo um recreativo, o range de flat dele aqui do hijack é muito mais amplo do que o range de um regular, como é óbvio. Portanto, é logo esse primeiro ajuste que nós devemos fazer. O resto da mesa roda em fold, bate o flop e tu decides checar este flop. Eu à partida também jogaria em cheque. Já vamos depois a seguir ver que GTO não gosta do cheque aqui e depois já mostro o porquê. Mas eu também, sinceramente, muito provavelmente jogaria em cheque aqui, precisamente porque eu não quero estar a condicionar muito a minha stack nesta fase, até porque nós não estamos dentro da média, somos os mais curtos, mas ainda começamos aqui com cerca de 30 BBs, portanto ainda há muito jogo para frente. E daí por esses motivos eu prefiro também o cheque, não me importa aqui do cheque. E até pensei que tu fosses cibetar, porque entretanto tinha estado aqui a ver, e tu estás a cibetar mais fora de posição do que em posição, e isto normalmente tende a ser ao contrário, ou é melhor ser ao contrário. Estas mãos também já foram há algum tempo, porque já há bastante tempo que nós não nos encontramos nas mesas. Mas de qualquer das formas, esta cibete fora de posição tem que estar invertido. Portanto, isto tem que estar tipo uns 70-50, 70-60, por aí. Ou seja, temos que cibetar muito mais em posição do que fora de posição. O que, para os jogadores, se apanhares aqui em limites mais altos, outros tipos de jogadores podem te explorar precisamente por causa desta ali que tu tens aqui. Ele cibeta cerca de um terço e tu fazes check raise. A linha do check raise acho que é um combo até interessante para fazer, não desgosto. Os únicos motivos para o qual eu não o faria é aqueles motivos que eu estava a dizer inicialmente. Eu não quero estar aqui a entrar em grande conforto nesta faixa ou seja, no nível 15-30, ou seja, no nível ainda muito baixo, ainda há muito jogo pela frente. Eu tento colidir assim, entrar neste tipo de situações, de spots, que se correr mal depois vão-me condicionar para o resto do torneio,
e ainda mais contra um dom. Portanto, eu prefiro não entrar muito aqui neste. Prefiro tentar realizar a minha equity o mais barato possível, ainda mais estando fora de posição. Pá, não desgosto todo a escolha do combo, porque acho que sim. Temos espadas, temos a broca do 2, temos um as que pode bater turno bom, temos espadas que podem bater e nós podemos continuar a turno. Pá, não desgosto a 100% da linha, só não o faria pelos motivos que estava a dizer. Até porque, já agora, outra à parte, eu tinha estado aqui a ver as tuas posições de término. Eu filtrei aqui por 5 a 6 jogadores. Epá, e nota-se aqui o quarto e quinto lugar excessivamente alto. Isto normalmente deveria estar assim em escadinho. Portanto, tu tens aqui mais quartos e quintos lugares do que propriamente terceiros e segundos. Ou seja, o quarto tem 17%, o segundo tem 18%. Isto está muito próximo. Isto devia ser um desnível. Ou seja, estás aqui muito nestas duas posições. E isso leva-me a crer que é muito devido a este tipo de confrontos e de movimentos que tu fazes aqui. Pode não ser, isto pode ter sido uma exceção, mas depois vendo ali aquele gráfico acaba por é jogar ainda mais versos fixos, é jogar sempre por valor, muito menos então fora de posição e a seguir segue o jogo. Não vale a pena estar aqui é porque tu investiste aqui muito do teu stack, estás a ver aqui, ou seja, metade do teu stack já foi, não foi metade, mas poderia ir todo até, porque quando tu fazes depois este all-in interno, este tipo de jogadores não conseguem se calhar largar o 4, muito provavelmente. E por isso eu prefiro evitar estas jogadas. Entretanto, seguiste a tua linha de raciocínio até ao fim, por esse motivo acho que nem tudo é mau, não é? Porque normalmente o pessoal depois faz a jogada, começa a contar a história, depois bate o turno, começam a magicar aqui ranges que não existem, não sei o quê, e depois acabam por checar e não a levam até ao fim. Neste caso, acho que foi bem jogado, até porque depois ainda tem jeito tipo ao River, caso ele dê call, ainda pode bater o as, ainda pode bater o duplo. Portanto, a linha em si não é de todo horrível. Eu só não o faria pelos motivos que já mencionei. Pronto, acabou por passar. Pronto, agora vamos aqui ao doutor GTO para ver o que é que ele nos tem para dizer. Pronto, a parte mais difícil é a atribuição dos ranges. Eu, como ele é um fixe, acabei por lhe atribuir aqui um range um bocadinho mais wide, apesar de estar um bocadinho esticado. Eu prefiro até às vezes pôr assim um bocadinho mais do que menos, porque nunca se sabe, é sempre uma incógnita. É muito mais fácil atribuir um range a um regular como fixe, mas acredito que ele ande próximo disto. Há aqui alguns combos que eu não. Há aqui alguns combos que ele não tem, como é óbvio, ele tribeta isto à partida, outros às vezes fletam rei às rei suta, outras vezes não, pus aqui a fletar cerca de 30%, pronto, pus aqui algumas frequências em alguns combos, acredito que ele esteja a fletar isto próximo disto. No teu caso, o teu tem cerca de 17%, range do TG, acho que é o standard. No teu caso eu tenho aqui algumas mãos tuas, 3K tuas, estou a cerca de 12%. Como são mãos que já têm algum tempo, eu acredito que já deves, ou seja, 12% não entraria aqui os jazz shooters todos, mas acredito que agora já os jaibas, até porque abriste, e se não abres, devia-se abrir, isto pode-se abrir tudo, estes jazz shooters todos podem-se abrir, portanto foi o range que eu te atribuí, aqui mais ou menos. Pronto. Ou seja, primeira informação que nós temos aqui do GTO, quando bato este flop, tu devias civetar 100% das vezes todo o teu range. Eu já pus aqui um node no As3 suited, porque depois se estiveres neste caso
se ele se beta, depois não conseguimos fazer o resto da árvore para a forma como tu jogaste. Por isso eu pus aqui metade, que é para poder conseguir fazer a resolução do resto da árvore. Portanto, neste caso, tu checas, ele se beta um terço, aí o combo As3 suited de espadas, neste caso, é quase 100% check. Provavelmente muito pelos motivos que eu tinha falado, portanto, para tentar realizar aqui a equity, estou a rolar este spot por ICM, como é óbvio. Voltando só aqui um bocadinho atrás, ele provavelmente, se beta 100% do range, devia ter começado por aqui, mas esqueci. Muito por causa de ele, como está a fletar muito mais daquilo que ele deveria, ou seja, ele vai ter um conjunto de mãos, ou seja, ele vai foldar 40% do range. Portanto, 40% do range, ou seja, ele vai foldar isto tudo. Ou deveria, ou à partida deverá foldar isto tudo. Portanto, como tem muito fold, ele, muito provavelmente por isso é que ele quer se vetar 100% do range, porque vai haver muito fold do lado de lá. Daí o motivo dele provavelmente querer se vetar mesmo fora de posição. Agora deixa-me só ver se ele está a vetar aqui um bocadinho mais alto que um terço, precisamente por estar fora de posição. Já agora deixa-me ver se ele joga em check raise no turn. Já vimos que ele joga em check call no turn. No flop, aliás, e agora no turn. Deixa ver se, portanto, o As3 de espadas tem um bocadinho de tudo, mas vamos checar. Ele vai vetar. E o As3 tem efetivamente check raise no turn. Engraçado. Pronto, isto leva-nos a indicar que a linha que ele prefere é mesmo se bet flop e check raise turn, porque ele tem muito mais range do que nós. Já há uma parcela boa, para além daqueles 40% que ele folda flop, que já vai foldar turn. E ele ao dar call o range fica ali muito mais de valor e depois dá give up para riba. E acaba por realizar a equidade e demonstrar sempre mais força do início ao fim. Essa linha acaba por ser engraçada, por ser interessante. Ao invés daquela que tu fizeste check raise flop, fazer check raise turn. Não sei se estou se estás a acompanhar. Pronto, neste caso ele se beta, tu raisas 3x e ele dá call, bate o rei de copas, ele quer isso. Exatamente, rei de copas. E o As3 aqui check. No teu caso tu foste all in, mas ele aqui já prefere abrandar, deixar a ação para o lado lá, tentar que haja como tu fizeste check raise flop. Pode ser que ele entretanto cheque também turn com receio, que é o mais provável, e tu consigas realizar depois. Agora tu ao checares, o que é que ele faz? Ele vai betar 50-50. Mas pronto, aqui neste caso não há o all-in, como tu fizeste. Tem aqui uma porcentagemzinha de all-in, mas a maioria ele prefere o cheque. Pronto, está vista aqui a mão. Fica aqui a nota do Cbet flop, e do check raise turn como uma linha provavelmente mais EV. E aqui ele está a fazer check raise turn com uma beta altíssima. Ou seja, o pote está entre eles. Aqui por definição eu aqui não fiz no bloco.
ele está a betar 70% e nós vamos fazer check raise com as 3 de espadas. Portanto, se ele beta mais baixo, mais check raise existe. Ok, interessante. Pronto, eu entretanto rodei precisamente o mesmo spot, mas contra um range de reg, para vermos as duas diferenças. Jogar este spot contra um donk e depois jogar o mesmo spot contra um reg. E aqui está. Este foi o range do reg. Aqui algumas frequenciazinhas de tribet, mais polarizado, sendo que no caso dos tribets do fixe, do recreativo, era tudo muito menos polarizado, ou seja, muito mais concentrado aqui no topo, enquanto que os regs já está mais polarizado aqui com algumas coisinhas. Acredito que é mais ou menos isto, pus também um bocadinho a mais, não acredito que seja 17%, é muito provável que seja bem menos, mas às vezes temos alguns regs também a dar assim uns calls atravessados com os shooters e ainda mais a jogar dito, como estávamos a jogar, portanto acaba por estar aqui mais ou menos o resto. No teu caso o range é o mesmo, portanto aqui curiosamente versus o range do reg já é mais cheio. Porquê? Porque o range dele já está ali mais concentrado, ele continua a ter mais 4x que tu, não é? No teu caso tu só tens no teu caso tu só tens o 4-4 e o 5-5 e o Jazz e o As-4 e o As-5 suited, porque os ovos tu foldas, tu não abres, portanto só tens essas combinações. No caso dos flats do fixe, tinha muito mais combinações, mas também ia foldar muito mais. Apesar dele ter mais 4 e mais 5, também o range que ele vai foldar compensa muito mais o C-bet, precisamente por causa dessa quantidade de fold que ele vai ter. Versus um reg, acaba por já não ser tão assim, porque ele tem, apesar de ser só um combo, só 2 combos, que é o 6-5 e o 5-4, que tem a mais, mas parece que não, mas são várias combinações, não é? Tem sempre mais 4 e mais 5 que tu, e depois tem aqui algumas shooters que podem fazer flush e que continuam, ou seja, ele vai ter muito menos fold e mais valor do que tu, portanto, daí o cheque fora de posição com o As-3 shooter, com o As-3 de espadas. Checa, caso ele se betasse, tu ainda dás o primeiro call, tudo normal, aqui ainda temos alguma equity, mas não check raise, sempre check call, mesmo versus um reg, aqui não vamos dar check raise. Lá está, aqui o efetivo da mão e o SPR da mão tem muito a ver, ou seja, nós, como não estamos assim tão chipados, só temos 28, 30 bebês, nós não queremos estar aqui fora de posição a comprometermos muito, portanto vamos tentar jogar a mão o mais passivo possível. E GTO, dos vídeos que o versus reg também prefere jogar assim. Portanto, bato o rei de copas e aqui ele já tem livre, portanto já tem aqui livre de, ele opta aqui por maioria ser 5.62, ou seja, 5.62 a dividir pelo pote que está em 11.24, 50%, portanto ele aqui dá lead no turn com 50%, porque bate o rei, já tem-se aqui outra, vamos supor aqui, se bate aqui um 7, provavelmente ele já não tem lead, exatamente, já não tem lead, já só checa. Aqui tem muito a ver com o combo que a carta, que o turn que bate, pusemos uma dama, também provavelmente tem lead, já tem menos, mas tem alguma coisa, portanto, e o as não vamos pôr o as. Se tu tivesses um rei, mas vamos pôr o as e vamos supor que tu tens rei 3, não tens, neste caso não abres.
Mas pronto, acho que deu para perceber. Como está mais no nosso range, vamos betar mais. E aqui neste caso ele beta 50%. E aqui não dá para continuar porque não sabemos qual foi o river. Mas vamos fazer aqui só para a conclusão do estudo. Vamos supor que ele dá call e bate um 10, uma blanca qualquer de outros, por exemplo. E ele checa. Deixa eu ver se ele blufa aqui alguma coisa. Dá-me a todos. Também checa. Ou seja, ele aqui, como temos algum valor de showdown e houve alguma coisa que não chegou lá, ele opta por não estar o único combo que ele aqui ainda blufa é o As-2. Porque o 3 estamos a bloquear o arranjo que ele continua, porque ele pode ter aqui algum drop a sequência e nós estamos a bloquear, se bem que o 2 também bloqueia qualquer coisa, mas o 3 bloqueia mais. Mas pronto, é isso. Até já.